Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda edição do podcast da Unique com a Ilka Farouk. Estamos aqui no nosso estúdio, que vocês já conhecem, que é a nossa loja da Vladimir Lenin, em frente ao Ministério da Economia e Finanças. Temos uma convidada super especial. Primeiro eu quero vos agradecer pelo feedback com o episódio anterior. Vocês mandaram muitas mensagens, viram os episódios, comentaram. Muita gente disse que olha, Ilka, eu até queria comentar, mas o espaço é curto para dizer tudo aquilo que eu queria falar. Significa que vocês adoraram mesmo. E também notei que gostaram muito do novo quadro que nós trouxemos, que é ler as perguntas das seguidoras. Hoje, vamos direto agora para a nossa convidada, Silvia Nikita. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, Ilka. Nossa Miss. Sim. Eu estava a dizer a Silvia que eu nunca conversei com uma Miss, é a primeira vez. Sim. Estamos muito honrados em te receber aqui. Eu também agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos por tu aceitares o nosso convite. É uma honra para mim também. Thank you. Sim, Silvia, eu gostava, por favor, que tu primeiro dissesses quem tu és. Quem é a Silvia? Bom, eu sou a Silvia Nikita, mas na verdade sou Silvia Linha, é o meu nome. Meu nome é Silvia, meu apelido Linha. Nikita é só para as redes sociais. Mas eu sou uma menina sonhadora, trabalhadora e modelo também. Basicamente isso. E eu sei que tu és modelo desde os 12 anos, não é? Sim, sou modelo desde os meus 12 anos. Apaixonei-me pela moda através da minha irmã Sheila. Ela é 4 anos mais velha que eu. E ela já ia aos castings na altura do MFW. E eu acompanhava ela para os castings e via aquele processo todo. E através disso eu apaixonei-me pela moda. Até porque eu já tinha uma fisionomia magra, alta e ainda pequena. E pronto, eu já ouvia, tu tens de ser modelo, mas meu pai dizia que eu tinha que jogar basquete. Mas pronto. E depois disso eu decidi continuar nessa jornada, perguntei à minha irmã e acompanhava-lhe mais, que era para ver como é o processo, e eu sabia que eu era muito criança e não podia fazer naquela altura, mas o meu primeiro casting foi nessa altura, que foi do Elite Model, e eu não consegui entrar, e aquilo tornou-se para mim um desafio. Em continuar a moda e pronto, fui por outros meios. Na altura tinha um amigo que gostava muito de fazer fotos, tirar foto, era fotógrafo, entre aspas, e ele convidou-me para ser a modelo dele, eu e a minha amiga de infância, e pronto, a partir daí eu fui fazendo fotos profissionais de rua, né? Assim no bairro, assim de rua, no nosso condomínio, e a partir daí eu fui postando nas minhas redes sociais. Na altura era só Facebook que eu tive, que foi a primeira rede social que eu tive. Fui postando e fui tendo mais oportunidades de trabalho, publicidades. Fui no início mais modelo fotográfica do que de passarela. Então foi fazer publicidades, vídeos, campanhas publicitárias. Campanhas publicitárias. E basicamente isso, e não parei. Chegou uma fase da minha vida que eu tive que parar, né, pelas responsabilidades como adulta, e entrei mais para o mundo corporativo e esqueci um pouquinho da moda, até receber o convite do Miss África para representar Moçambique. E pronto, voltou a acender essa paixão em mim e por que não parar um pouco aqui para fazer aquilo que era o meu sonho, porque era mesmo isso que eu queria levar Moçambique através da moda para algum lugar, e achei uma grande oportunidade levar Moçambique através do Miss África. E pronto, agora eu acho que não paro mais. Eu também acho que sim, aliás tenho certeza. Sim. Tu disseste que recebeste o convite do Miss África. Eu na verdade não sabia como é que funcionava isto. Eu pensei que fosse, por exemplo, com base numa inscrição ou um casting. Como é que funciona? Não foi bem um convite. A Nabila Ramos, nossa modelo, é que foi contactada pela equipe do Miss África. Segundo as nossas conversas, a equipe perguntou-lhe, sugeriu que ela desse opções de modelos moçambicanas, que eles iam fazer a seleção das modelos e contactavam diretamente as modelos. Eu fui a única selecionada em Moçambique. Uau. Eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu estava disponível e apta para seguir
com essa... de representar Moçambique no Miss África. E juro que eu fiquei com medo. Juro que eu fiquei com muito medo, mas aceitei esse desafio. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida já agora. E pronto, foi assim que eu entrei. Depois disso, eu tinha que mandar informações minhas, pessoais, a minha jornada de vida, o que eu faço, etc, etc. Tinha que mandar também um projeto social. Ok. Sim, então tinha que mandar também um projeto social. E isso foi ano passado, em outubro. Sim, que nós fizemos, ainda não estava público, mas aquela seleção toda, e eles foram explicando como é que será, onde é que vai ser, etc, etc. Antes de se tornar público, explicaram como é que é o processo, o que pode-se, o que não pode-se fazer. E pronto, e foi assim. Ok. Sim. E como é que funciona isto do projeto social? Isto interessa-me bastante, porque assim, a gente acaba entrando naquela ilusão de que uma Miss ou um concurso de beleza é apenas sobre beleza. Não. Então eu queria que tu desmistificasses um bocadinho, assim, para mim e para todos nós, que não é só isso, também tem a parte do projeto social e não só, tem muitas outras camadas que eu gostaria que tu falasses sobre, porque também gostava de saber se achas que os concursos agora estão menos virados só para a beleza ou se já está muito mais abrangente ou sempre foi. Primeiro dizer que eu não acho que os concursos estão só virados para a beleza. Na vida, e assim como nos concursos, a beleza, a parte intelectual conta muito, não só a beleza. E eu acho que hoje em dia já se percebe mais isso, as meninas já entendem que é importante ter conhecimento, não só o físico, mas também o intelectual. Trabalhar é importante. Não sei se eu me perdi na questão. Não te perdeste. Sim. Então, estavas a dizer que falaste do projeto social e falaste também, estava-te a perguntar se achas que está só focado na parte da beleza, mas tu já explicaste que não, que as meninas também já perceberam isso. Ok. Quanto ao concurso Miss África, é a beleza e depois é a parte intelectual, porque nós somos voz, né, de um continente, sim. Não é só ganhar pela beleza, mas também é ganhar pela parte intelectual por causa de várias atividades sociais que o concurso exige que seja feito. Tanto que quem acompanhou nas minhas redes sociais os meus posts quando eu estava em Abuja, nós fazíamos várias atividades sociais, muito mais do que beleza. A beleza conta porque é o cartão de visita, né? É a forma como nós nos portamos, a forma como nós falamos, como nós lidamos com as pessoas, isso conta. Mas a parte intelectual conta muito mais para levantar, para ser uma exato, miss. para ser uma miss e fazer a diferença no verdadeiro sentido, que é isso que mais importa. Sim. Eu até lembrei-me que tenho aqui umas perguntinhas que nós separamos para ti das nossas seguidoras. Lembrei-me disso porque tem uma questão muito ligada a uma das partes que tu falaste sobre representar um país. Okay. Então, a pergunta é da Nicole Rodrigues. Nicole Rodrigues, sempre presente nas nossas perguntas. Ela é uma das que das primeiras a enviar as perguntas e as perguntas dela são sempre muito pertinentes. Então, ela pergunta: Silvia, como corresponder às expectativas de um país inteiro, atendendo e considerando que muitos esperam somente que tu falhes ou caias do salto? Como é que é sair do anonimato a alguém que carrega o peso de ter de honrar todas as mulheres de um país? Primeiro dizer que é um sonho que eu carrego. É para mim um propósito. Então, primeiro tenho que carregar isso como um sonho e como um propósito. Antes de ser do país, é também meu. É minha responsabilidade saber lidar com toda essa pressão, com toda a parte emocional, com a parte financeira e todas as outras coisas que representar Moçambique exige, né? E prontos, primeiro é eu entender que é o meu propósito e que vai doer, mas eu tenho que carregar por causa de uma finalidade, que é levar Moçambique para o mundo, para a África,
e através de mim. Então, eu tenho que ser forte e entender que não vai ser fácil e talvez até seja, mas pronto, eu entendo que é primeiro eu e depois Deus vai ajudar-me na minha caminhada para que o meu propósito seja realizado. E tu, como muito o facto de tu considerares isso parte do teu propósito, eu acho que é um game changer quando nós olhamos para algo como o nosso propósito. Exato. E eu uma vez li acerca deste assunto e li que Deus nunca vai nos dar um propósito que seja fora daquilo que nós consigamos fazer. Exato. E também o nosso propósito está sempre diretamente ligado a algo que nós saibamos fazer. Exatamente, Podes sim. ainda não descobrir, porque às vezes Exato, acontece sim. isso, tu ainda não descobriste o teu propósito porque não descobriste o que é que tu és boa ainda a Exato, fazer. sim. Então tu sabes que este é o teu Eu propósito. sei. Uau! Custou-me entender, mas hoje em dia já carrego como meu propósito e eu sei que é. Por que tu custou entender? Porque geralmente buscamos as coisas mais, sei lá, mais difíceis, né? Ou mais comuns. Queremos ser iguais a não sei quem, a não sei quem. Então, por que eu não posso ser médica? Por que eu tenho que ser modelo? Negamos, porque geralmente o propósito é que nós somos de forma natural, né? E nós sempre negamos aquilo que é mais fácil para nós, aquilo que é a nossa essência, que é natural, que todo mundo olha para ti e diz, não, tu és isto. Até às vezes tu nem ainda não és, mas as pessoas já conseguem ver em ti, tu és isto. Tu não, eu não sou, não vou, nunca serei. E foi assim comigo, quando eu era criança eu não queria ser modelo. E todo mundo dizia, não, tu tens de ser modelo, tu tens de ser modelo, tens de ser modelo, até que pronto, já acabei aceitando. Sim, mas... E ainda bem. Sim. E gosto muito, Ainda para não bem. falar muito. Vamos para a pergunta a seguir das nossas seguidoras. Então, tendo um bocado a ver também com o que tu estavas a dizer, a Letícia Comoane, beijinhos para a Letícia, também muito ativa nos nossos podcasts. Isso Ela é bom. pergunta, como ela manteve a postura e a classe naquele momento de pressão no concurso? Bom, eu tenho, assim que eu posso dizer, um mantra que dirige a minha vida em momentos turbulentos e difíceis, que é, primeiro, confio em Deus, controlo as minhas emoções. Como é que é? É confiar em Deus, controlar as minhas emoções. Estou tão nervosa que esqueci. Não, it's okay, relaxa. Confiar em Deus, controlar as tuas Manter a emoções. calma, controlar as minhas emoções e seguir as intuições, é isso. Amém. Pronto, então eu dizia, eu tenho meio que um mantra, que é, primeiro, confiar em Deus, manter a calma, controlar as minhas emoções e seguir as minhas intuições. Então, sempre que eu estou diante de uma situação turbulenta ou nova para mim, eu coloco isso no meu subconsciente, que eu tenho que controlar as minhas emoções, manter a calma e seguir as minhas intuições naquele momento. E geralmente dá certo. Amém. Uau! E tu fizeste terapia, fazes, Faço. horas. Qual é assim uma prática que tu achas que contribui ou que é crucial para tu conseguires manter exatamente esta série de coisas que tu acabaste de falar agora? Eu sei que é um tabu ainda em Moçambique, mas fazer terapia. Mas eu faço. Hoje em dia faço terapia, faço meditação, né? Pratico meditação. Treinos também ajudam, ginásio, treinar, yoga também ajuda. Tudo isso ajuda a nos conhecer melhor e a manter em equilíbrio as nossas emoções, porque tudo começa de dentro para fora. Então, nós temos que dar atenção ao nosso dentro, a nossa alma, né? Porque um ser humano tem que viver corpo, alma e espírito, entendes? E nós temos que dar atenção a toda essa área para que tudo esteja equilibrado. Sim. E possamos seguir a nossa vida. Para quem já conhece o seu propósito, isso é muito importante também, para que possamos ter direção, discernimento daquilo que temos que fazer. E pronto, eu pratico meditação e muitas das vezes é terapia mesmo, quando eu sinto que eu não consigo controlar as minhas emoções ou que não entendo. Então, eu contacto a minha terapeuta. Sim. Eu acho que é ótimo e é muito bom
És a segunda pessoa que senta aqui em tão pouco tempo, porque a Jaxi no episódio passado também falou exatamente disso. E terapia, importância de fazer terapia, importância de nós lidarmos com as nossas emoções. Eu costumo dizer sempre que nós somos como se fôssemos esponjas. A gente absorve Verdade. o que está à nossa volta e depois, quando estamos num momento de pressão, como uma esponja que espreme, então só tira aquilo que está dentro. Exato. Então é muito importante nós termos em conta o que está à nossa volta, como nós lidamos com aquilo, porque na hora da pressão só vai sair aquilo que entrou. Exato. Geralmente choramos. Não temos controle das nossas emoções e não é bom, né? Não é bom. Temos que dar atenção. Temos que nos dar atenção. Depois tem aquele lado que todo mundo fala, que é o bonitinho, de autocuidado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E achamos que autocuidado é só a parte física. Sim. Mas fazer terapia também faz parte do autocuidado. Com certeza, com certeza. Sim, Obrigada, e Silvia. nessa fase do Miss África, para dizer também, nessa fase do Miss África, eu fiz várias sessões de terapia. E fazia parte da vossa rotina lá? Não, mas eu fazia. Primeiro porque lá, como eu estava a te dizer antes, era muito, muito difícil tu teres tempo para praticar esse tipo de coisa. Então, tu tinhas que encontrar um tempo para fazer, por exemplo, meditação. Para fazer meditação, também faço palavras de autoafirmação. E tu tinhas que encontrar um tempo e fugir. E pronto, naquele momento estás no carro, Como tu se encontrares fosse para te um tempo, reconectares. sim, para te reconectar. E pronto, e foi assim. E tive várias mudanças emocionais. Foi mesmo ter que lidar comigo na parte emocional. E pronto, conversava com a minha terapeuta, ela tentava procurar entender porquê daquela emoção. E era assim. Tentávamos limar e tentávamos dar atenção àquela emoção, porque não é ignorar, é dar atenção àquela emoção, entender porque é que ela está ali e depois dilar, mas não de uma forma agressiva. Sim, né? porque Como- uma como coisa nós também é lidamos. resolver, outra é pôr no fundo da gaveta. Não é a Exatamente, mesma coisa, sim, porque sim. quando está no fundo da gaveta vai ter que sair eventualmente. Exatamente. Yeah. Outra pergunta agora, a última pergunta das nossas seguidoras. Esta é a Ira de Otília. Minha prima. É a tua prima? Beijinhos para a prima. A Ira pergunta como ela consegue ser tão autêntica e confiante. Interessante pergunta. Olha, o ser autêntico e confiante, eu acho que caminha junto, né? E acho que isso não é de hoje, isso é cultivado com tanta coisa que eu fui passando na vida, seja delas boas, assim como as más, moldaram-me a pessoa que eu sou hoje. E eu entendi na vida que a única coisa boa que nós temos que ser é sempre autênticos, ser sempre quem nós somos e não fingir ser uma outra coisa. E o mundo tem que nos aceitar assim como nós somos. E é isso. Amém. Sabes que isso lembrou-me muito a parte de aceitarmos que tudo o que nós somos hoje é resultado de tudo que nós passamos. A minha Exato. psicóloga também já me disse, porque houve um tempo em que eu achava que a minha versão anterior não era tão boa quanto a atual. Exato. Yeah. Nós E eu tentamos dizia lutar. sempre, não, mas eu agora consegui isto, até porque consigo lidar melhor. Falo da minha versão atual, falo em termos mesmo emocionais e psicológicos, assim, porque eu acho que estou a resolver melhor as coisas agora do que antes. Então é sempre, eu antes não conseguia isto, não conseguia aquilo, e ela disse-me, Ilka, faz as pazes com o facto de que se hoje tu és isso, é porque um dia foste aquilo. Exato. Tu és fruto de tudo aquilo que Exato. aconteceu. Então não vamos Isso culpar moldou-te aquela quem Ilka. és hoje. Isso, Se isso. não fosses aquilo, não serias quem és hoje. Exatamente. E não só, eu acredito que nós não somos uma única versão. Nós temos várias versões de nós mesmos e temos que aceitar todas as versões de nós mesmos e que formam uma essência, né? Que é essa essência que nós mostramos ao mundo. Eu não sou a mesma Sílvia para todo mundo. Eu sou a Sílvia simpática para um, sou a Sílvia que não fala com ninguém para o outro, temos sempre várias versões de nós no mundo, espalhadas pelo mundo, mas nós é que sabemos quem nós somos realmente. Então, tudo isso forma
a nossa personalidade, quem somos, etc, etc. E temos que passar por tudo isso. Sim. Acredito. Com certeza. No início da nossa conversa, tu disseste que recebeste uma espécie de rejeição no Elite, né? Não conseguiste entrar naquele concurso. Exato. E depois tu disseste que aquilo foi o que te motivou a continuar. Exato. Sempre que tu recebes algum não ou alguma rejeição, tu lidas com aquilo como algo que te vai Desafiador. alavancar? Ou não? Na verdade, sim. Eu estou a lidar muito bem com isso agora, mas odeio rejeição. E torna-se um desafio para mim. E geralmente na vida. Então, quando eu faço uma coisa, odeio perder também. Então, quando eu faço uma coisa, eu dou tudo de mim para ter aquela coisa, para alcançar o meu objetivo. Então, quando perco ou quando tenho uma certa rejeição, aquilo fica como se fosse... Agora eu tenho que mostrar que eu consigo. Para mim, não é para provar nada a ninguém, mas é para mim um desafio. Tu desafiaste a ti própria. Exatamente, a conseguir. E no teu percurso todo, que envolveu a tua carreira corporativa e depois também houve a carreira de modelo, alguma vez tu sentiste que tu tinhas que provar que tu és inteligente só porque tu és bonita? Sempre. Eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre tive aquele rostinho assim de menininha e sempre fui muito vaidosa. Eu sou daquelas que vai ao trabalho maquiada, com uma roupa que eu acho bonita. Gosto de me sentir bonita porque também... Dá para ver. também ajuda-me na minha autoestima, né? E comecei com vendas, etc, etc. E pronto, eu sentia que eu não passava assim, de primeira, muita credibilidade. Talvez porque notava-se que eu era muito jovem. E depois olhavam para mim, ela só é bonita. Então, entendo que sim. E principalmente no mundo corporativo, é muito difícil tu seres bonita e seres aceito no início. Geralmente as pessoas vão querer que tu proves quem tu és. E mesmo provando quem tu és, ainda vais ter alguns problemas na sociedade. E não só, na sociedade no geral também é assim. Quando nós sentamos num bar, as primeiras coisas que as pessoas perguntam: quem és? Fazes o quê? Quais são os teus sonhos? Não sei o quê. Então, para dizer que é assim sempre. É assim sempre. Então, nós tem a parte beleza, depois tem a parte intelectual. O que é que tu fazes? Estudas o quê? Trabalhas aonde? Há quanto tempo? E não sei o quê. Isso mostra que a beleza só é um cartão de visita. É como se as pessoas já tivessem um script para ti. Exato. E tu tivesses de cumprir com aquilo que está ali escrito. E confesso que eu também, várias situações, também já tive que provar que não sou só isso, porque o que a Silvia está a dizer é muito real. Basta parecer um rosto bonito, tu és logo labeled, como é que se diz labeled? Mal interpretado. Mal interpretado, sim. E houve vezes em que eu até pensei, poxa, mas será que ser bonita é assim tão bom? É desafiador, na verdade. É muito desafiador. Tu já sentiste em algum momento que é uma maldição? Sim, já. Quanto mais nova, assim, eu sentia que era porque no grupinho das minhas amigas eu era sempre excluída. Não, tu não vais, tu não vens, tu não sei o quê. E quando eu tentava entender, não, porque tu queres vestir mais que todas, tu não sei o quê. Na altura, na minha infância, né? Sim. Na minha infância. E daí eu já comecei a olhar, isto não é bom. Então eu tenho que me diminuir para poder caber neste ambiente ou com essas pessoas, entendes? E pronto, não sei como, acabei me aceitando e, sei lá, mudei, tive amigas modelos, etc. Estive mais num mundo em que as pessoas se aceitam e aceitam estar ao lado de alguém que seja mais ou menos bonita que ela e mesmo assim não se sente mal por isso. Mas na vida real não é bem assim. Sim. Não é bem assim. Até tocaste num ponto importante, que é importante nós estarmos num sítio em que nós somos as menos inteligentes ou as menos alguma coisa. Porquê? Exato. Porque tu vais te esforçar
para conseguir ser melhor. Exato. Tendo noção, obviamente, que tu tens o teu valor, mas quando tu te encaixas num ambiente onde consegues perceber que fulana já é muito inteligente, tu acabas te sentindo desafiada também a ser Exato, muito inteligente. sim, A exato. fulana é vaidosa, puxa, deixa também tentar cuidar do meu visual, porque é assim, Exatamente. eu acho que tudo é equilíbrio. Ser bonita é bom, ser inteligente é melhor ainda. E os dois juntos? Epá, é perfect combo, É perfect verdade. combo, sim, porque a beleza é como se fosse o nosso cartão de visita, mas ela funciona só nos primeiros 5 minutos, depois É nós temos que ter verdade. mais para Até para oferecer. conosco, entre mulheres. Principalmente. Eu não quero sentar ao lado de alguém que não me agrega nada. Eu não quero ir para um restaurante só porque eu estou com um grupinho de meninas bonitas. Hoje em dia eu já não quero isso para a minha vida. Então, sim, a beleza conta. O que é que tu vais me agregar no final dessa conversa que nós estamos a ter? E fazer um plano, né? Dessa pessoa é assim, assado cozido, e o que é que essa pessoa pode me agregar hoje? O que é que eu posso agregar a essa pessoa também hoje? Não é sobre ser inteligente, mas também aquilo que nós falamos, como é que nós pensamos, o que é que nós achamos que é o mundo, e Sim. trocamos experiências. Se eu noto que temos muita coisa em comum, sei lá, de forma assim, no dia a dia, gostas de treinar, meditas também, não sei o quê, já é um passo para eu te ter como amiga. Vamos trocar experiências, né? Eu tenho um pouquinho de conhecimento nisso, depois tu também tens, depois nós juntas temos mais conhecimento. Então, também, entre mulheres, ok, eu quero sentar com ela porque de forma física, sim, eu posso sentar com ela. Porque também temos que avaliar isso, né? Está bem apresentada, apresentável, eu também estou e podemos sentar. Mas depois temos que deixar a nossa impressão uma para a outra. Temos que Então, nos sim, conhecer. sim. Sim. Então, é mais ou menos isso. E eu imagino que tu também tenhas muitas admiradoras, principalmente mais novas. As meninas devem se inspirar muito em ti. Há pouco tempo estávamos aqui com as crianças aqui no estúdio Sim. e elas chamaram-te de Barbie. Então, para elas assim é uau, é ver assim uma mulher bonita, é uma modelo. Eu acho que todas as meninas, ou a maioria de nós, quando era criança, sempre disse: quando eu crescer, eu quero ser É modelo. verdade, sim. O que é que tu tens para dizer para as meninas, moças que gostavam de trilhar o mesmo caminho que tu? Primeiro, confiem sempre em Deus, Alá, universo, como nós preferimos dizer. E depois, sejam fortes, porque não é fácil seguir um sonho, não é fácil. E prevalentes nessa decisão. Por mais que desvie um pouquinho, é sempre bom voltar, sempre vais encontrar o caminho para voltar. Sem falar muito, é isso que eu deixo. E aquele equilíbrio também do beauty and brains, né? Yeah, sim, sim. Não é só ser bonita. Isto eu vou falar múltiplas vezes até, porque não pode ser. Nós não estamos neste mundo simplesmente para mostrar a nossa beleza. A beleza é uma ferramenta que pode nos ajudar a chegar a alguns lugares, sim, mas existe muito mais que isso. Existe caráter, existe amor próprio, existe inteligência, existem objetivos de vida, existe perseverança. Assim, nós conseguimos ser tanta coisa, há tanta coisa que nós conseguimos alcançar que não se trata apenas do físico, Exato. que eu acho que é muito importante que as miúdas saibam disso, muito mesmo. Nós precisamos de jovens que façam a diferença no nosso país, principalmente jovens ousados. Então, é beleza, mas também é força e a parte intelectual. Isso, né? isso. Silvia, há pouco tempo houve aquele episódio que gerou assim muitos comentários, vamos dizer assim, porque houve assim muita controvérsia entre ela não é obrigada a falar inglês e ela devia falar inglês porque ela estava a representar o nosso país fora. Primeiro eu queria saber de ti o que é que aconteceu e o que é que tu gostavas de dizer em torno daquela situação. Falo ou não falo sobre isso? Fala ou não fala? Falo ou não falo? Mas eu vou falar. Agradeço essa oportunidade. Eu não sou muito de me justificar diante de situações, tanto na minha vida, assim como diante dessa situação. Eu sabia que ao longo do tempo a verdade iria vir à tona, né? Mas aproveito essa oportunidade e agradeço muito, não só por essa oportunidade de poder explicar essa situação, mas também o apoio de todos que eu recebi, todas as mensagens que eu recebi e em relação
a essa turbulência que aconteceu. E não só, em relação ao Miss África, ao processo todo, recebi muito apoio de moçambicanos e pronto, isso foi muito bom para mim. Bom, quanto a esse assunto, o que é que aconteceu? Eu recebi a pergunta em inglês do júri e eu esperava pela tradução em português para que eu também pudesse falar em português e saber que já estava ali o tradutor, para que os outros entendessem o que eu estava a falar. Foi assim prometido com a produção do evento e não foi cumprido, entendes? E quando me apercebi disso, que não cumpriram, porque eu vi a agitação, olhei para os lados, percebi a situação, eu tive que manter a calma e ter o controle de mim para que eu pudesse continuar com aquela postura e pronto, entender um pouco a situação. Tive que manter o controle e pronto, e foi assim, foi isso que aconteceu. Basicamente, a produção prometeu que teria tradutor e naquele momento em que eu já estava ali no palco, eu a subir as escadas, a produção confirmou-me que já tinha. E quando eu me apercebi que não tinha, eu tive que, pronto, falar inglês. Depois já até falei inglês, mas já estava um pouco nervosa. Primeiro porque me sentia mais confidente, sim, me sentia mais confidente em falar português. Preparei-me em português, ao invés de preparar-me em inglês, preparei-me em português, porque é um estudo de cultura geral, etc. Nós nunca sabemos o que é que vai ser questionado. Então, eu estudei em português, não que eu não saiba falar inglês, como as pessoas deduziram. E é isso. Eu quero te agradecer por teres falado, porque realmente, como tu disseste, não gostas de te justificar. Primeiro ponto, não sentes necessidade de o fazer e o fazes muito bem. Exato. E segundo, porque nunca tinhas falado sobre o assunto, mas vieste falar aqui connosco. Sim, porque acho importante para aquelas pessoas que me apoiaram entenderem exatamente o que é que aconteceu. Isso. Não só para aquelas pessoas, mas para todo mundo, né? Entendo também que em Moçambique é muito mais fácil nós julgarmos do que nós aplaudirmos. Muita gente que não tinha me acompanhado nesse processo passaram a comentar coisas que não era verdade. E, sinceramente, foi difícil ver aquilo, sabendo eu do meu esforço para representar Moçambique, mas a única força que eu tinha é que eu cumpri a minha missão, senti que cumpri a missão de representar Moçambique da melhor forma. E isso me criava força, né? Pelas mensagens, eu notava, mesmo diante dessa polêmica, eu tive mais seguidores, tenho tido mais interação com esses seguidores, as mensagens que nós trocamos. Eu noto que nem tudo é negativo, né? E eu filtro sempre pelo lado positivo das coisas. É muito bom, eu acho que é muito bom no meio de negativo e positivo, ainda que o negativo possa pesar-nos mais, porque é negativo. O ser humano tende a dar muito mais importância, infelizmente, às críticas do que aos elogios. Exato. Porque a crítica às vezes toca naqueles sítios que nos doem. Na nossa ferida. Exatamente. Emocional. Então, o facto de tu estás a dizer que tu valorizas e tu pões até em cima a parte boa e os elogios, olha, mostra que tu és uma pessoa que tem o equilíbrio emocional em dia. Muito obrigada. E o que é que eu queria dizer sobre isso? Queria comentar mais alguma coisa, já me estava a esquecer. Tu falaste... Vê lá, apanhei um branco. Falaste sobre o apoio que tu recebeste. Eu queria comentar que houve uma seguidora que até quando eu anunciei que tu serias a próxima convidada, Sim. ela disse-me, ela merece... Eu até disse que eu ia ler esta mensagem. Eu vou ler a mensagem dela. Porque achei mesmo bem delicado da parte dela. Ela diz, ela merece que ela saiba estar a lidar com as críticas de não falar inglês. É engraçado como ninguém comemorou a ida dela ao concurso, mas muitos criticaram a ela por não falar. Muito obrigada. Yeah. Então é mesmo isso, porque agora vai um apelo mesmo para o pessoal que está aí em casa. É assim, quando nós entramos numa causa, primeiro, somos seres humanos, todos nós somos seres humanos. Segundo, sendo seres humanos, estamos todos suscetíveis a algum tipo de erro. A Sílvia pode ter falhado naquele aspecto, mas a pessoa que está a julgar, a Sílvia, pode, embora talvez não tenha a mesma falha que ela, é uma falha em qualquer outro assunto, qualquer outra área, é normal, todos nós falhamos, todos.
E é uma coisa que eu sempre tento pregar para todo mundo. Com a mesma régua que tu medes, tu serás medido. Exato. Ah, mas fulano tem um pecado diferente do teu. Sim, é pecado a mesma. É pecado a mesma. Tu estás a errar também. Nós não somos perfeitos. Então, antes de nós apontarmos o dedo para outra pessoa, que nós saibamos ser empáticos, porque primeiro, como eu disse, somos todos seres humanos, e segundo, ela é a nossa irmã moçambicana que foi nos representar além fronteiras. Sinceramente, nenhuma outra parte do mundo, da África, eu senti aquele julgamento que eu senti aqui em Moçambique. Isso é que me deixou triste, porque lá todo mundo aplaudiu-me, a forma como eu lidei com a situação. As minhas irmãs do Missa, as outras missas também elogiaram-me pela forma como eu me portei diante daquela situação, né? Porque elas entenderam exatamente o que aconteceu, porque eu não fui a única que teve aquele impasse de querer falar a sua língua e depois não ter tradutor. Teve uma que a língua dela acho que é árabe, que falou árabe, quem acompanhou sabe, que falou árabe. Eu não queria falar português sem ter certeza que tinha ali alguém para traduzir, porque seria inválido, eu não teria dito nada, praticamente, porque ninguém ia entender. Então... Mas parabéns, Silvia, tu carregaste a nossa bandeira, carregaste muito bem, ficaste nos top 6. Sim, primeiro top 11, porque era suposto ser 10, ficou top 11, ficamos top 11, que conta mais as votações, ou seja, nós tivemos em segundo lugar das melhores votações, e depois o top 6, que é os das perguntas, para depois escolherem as duas princesas e a rainha. Uau. Sim, e nós conseguimos ir até o top 6, fazemos parte do top 6. Amém. Parabéns, Silvia. Obrigada, muitos parabéns. Muito obrigada, Ilka. Outra coisa que eu queria conversar sobre também é, por ser Miss África, há muitas opiniões também divididas acerca do nosso cabelo. Se nós devíamos usar o nosso cabelo natural ou não, porque ouvi muitas opiniões em torno disso e eu queria saber de ti. O que é que tu achas? Se achas que seria imperioso, sim, usares o teu cabelo natural ou não? Tinham várias outras meninas lá no concurso que estavam de cabelo natural. Quase a maioria estava de cabelo natural. E é assim, é opcional. Eu acho mesmo que devia ser assim, que nós devíamos quebrar um pouco aquela coisa do tem que ser assim. Tem que ser assim, devia ser assim. Eu acho que, como tu disseste, é importante que a pessoa esteja confortável. Exatamente. Eu recebi várias opiniões antes de ir lá a Abuja. Eles diziam, tu tens que desfilar com o teu cabelo natural, vai chamar a atenção e tu vais ganhar logo, não sei o que, não sei o que. E pronto, no fim do dia eu é que tive que escolher, entender o que é mais prático para mim no meu dia a dia, né? Lidando com pressão. Então, tu achas que o facto de nós agora estarmos a esticar o cabelo, usarmos uma prótese, usar uma peruca, não nos tira a nossa identidade? Claro que não. Para mim, não. Claro que não. A nossa identidade não está no cabelo somente. É no nosso todo. Aquilo que nós usamos e nos sentimos confortável, que não agride a ninguém. Também porque é importante, né? E para mim é isso. Qual é que achas que é um mito que tu gostavas de desmistificar para as pessoas de fora sobre a África? Porque eu aposto que lá, como estavas no Miss África e vocês acho que conversavam muito, trocaram muitas experiências e as pessoas que nos assistem não são só africanos. Então tem muitas teorias sobre nós, porque a África é isto, porque lá não tem aquilo. Eu já conversei com brasileiros que perguntaram se nós vivemos no mato. Se tem telemóveis. Mas como assim você é africana? E sim. Eu acho que uma das coisas que é mito é que nós queremos depender, né? Nós somos mulheres que nasceram para depender ou para ser mulher do lar. Que nem aquele nosso tempo da caça e pesca, que a mulher ficava em casa e o homem ia caçar. As pessoas ainda têm essa ideia de nós. Eu acho que é um mito. Nós também criamos, nós também agregamos alguma coisa à sociedade, nós também cuidamos da nossa família, cuidamos dos nossos primos e cuidamos da sociedade no seu todo. E somos vozes e podemos ser muito mais ainda. Então, para mim, isso é o primeiro mito, que as pessoas, quando olham uma mulher africana, já olham como pessoas materialistas. E isso me machuca muito, muito, muito. E esse é um mito que eu acho que não só na África, mas também fora da África, existe.
para nós africanos. E tu achas que existe alguma forma de nós envolvermos melhor a nossa juventude naquilo que é a preservação da nossa cultura? Porque o que eu noto é que ao longo do tempo, infelizmente, quando eu falo de cultura, falo mesmo de práticas, de costumes, porque faz parte da nossa sociedade, nós temos isso. E o que tu falaste são aqueles mitos que tu queres desmistificar, mas existem aquelas coisas que fazem mesmo parte da nossa cultura que eu acho que até é bom que se carregue de geração em geração e que eu noto que se calhar estejamos a perder um bocadinho. Então, se tu pudesses dar uma dica assim para a juventude, preservar alguma coisa, como é que seria e o que é que seria? Primeiro, o meio ambiente, né? Primeiro, o meio ambiente, nós temos notado que há muita, há muita mudança climática na África, principalmente. Então, nós temos que ensinar os nossos pequeninos, desde pequeninos, a cuidarem do meio ambiente, a plantarem, e, entre outras coisas, né? Primeiro o meio ambiente, depois aceitarmos a nossa cultura, não termos vergonha de falar o nosso Xangana, sei lá, Usar Moçambique, por exemplo, tem várias etnias, é um país com várias etnias, então imagina se cada um de nós mostrasse a nossa etnia ao mundo, porque Moçambique é uma das coisas que, o que é que vocês fazem? Marabenta e não sei o quê, mas nós temos tanta coisa aqui, então se cada um de nós tivesse orgulho, que mostrasse nas redes sociais, que falasse, eu ia aprender contigo, tu ias aprender comigo e pronto, seria mais valia para o nosso país. Então, para mim, aceitarmos a nossa identidade, a nossa cultura e com um pouquinho que nós ainda cultivamos da nossa cultura, nós mostrarmos. Hoje em dia, as redes sociais é um campo que chega muita gente, né? Então, acho que é um meio que pode-se usar para valorizar a nossa cultura. A nossa capulana, sim, que podemos fazer aquelas misturas com a moda mais atual, mas usar a nossa capulana, as miçangas, que usam muito no norte, e entre outras coisas. Então, para mim, né, eu ia focar nesses dois, né, no momento. Tu achas que a juventude tende a estar mais virada às tendências europeias do que às africanas? Sim, eu acho sim que a juventude tem tendências a virar para as tendências europeias, porque, no meu ver, é o que está exposto na internet. As influências brasileiras, quando falam que tu tens que te vestir assim, hold the money, porque isto, porque aquilo, então geralmente as pessoas copiam. Sim. E não tem um estilo autêntico. Então, mas as pessoas que têm estilo autêntico, sim, fazem aquela mistura. Quem tem um Shibaya, por exemplo, que ele usa muito bem a capulana, e eu também já usei uma das roupas dele para um desfile, e que tinha várias coisas que simbolizam a nossa cultura, que não seja só o tecido capulana. Aquilo era uma mistura de jeans, tinha a nossa bandeira moçambicana lá atrás. Então, é sim possível nós usarmos itens da nossa cultura, mas de forma mais confortável, como nós nos sentimos mais confortável. Por isso que dei exemplo da marca Shibaya, porque ele usa a capulana de várias formas, né? Para mostrar que não é somente amarrarmos a capulana como nós estamos habituados, mas pode-se usar de várias formas. E pronto, eu acho que os jovens poderiam também se inspirar nisso. Sim, sim. Eu também acho que sim. Mas eu também concordo com o que tu disseste, mas ao mesmo tempo também acho que existe uma certa valorização em termos de os nossos traços são muito marcantes. Nós os africanos temos os lábios são fartos, temos o nosso cabelo natural é volumoso, o corpo é curvilíneo, e tu reparas que as pessoas fora daqui tendem também, ao mesmo tempo, a tentar seguir exatamente. Isso. Sim, tu apanhas agora cirurgia para aqui, para encher ali, encher aqui, ácido hialurônico. Tu vês uma branca com traços assim, mais grossinhos, depois uma negra com traços mais finos, então, é isso. Eu até acho que tá a haver assim um certo equilíbrio. Exato, sim. Porque no fim do dia também é o que nós estávamos a conversar há pouco tempo. Tu tens que te sentir à vontade com como tu estás, com como tu és. Eu diria que estamos a ficar todas iguais. Sim, sabes que outro dia estava a conversar sobre isso com uma amiga. Ela disse exatamente isso. Sim. Que olha, estamos a ficar todas iguais, a mesma cara, porque os lábios. Eu disse a ela, amiga,
Eu adoro a minha boca de pato. Eu não gostava também, mas eu já gosto. A minha não é natural, eu fui lá pôr mesmo de propósito. Porque eu adoro. Eu gosto de ter. E que ela Mas comentou, porque ela parece. fez assim uma lista de boca de pato e não sei o quê, tudo. Tá precisando de às vezes entendo, mas eu amo a minha boca de Por pato. acaso questionam-me muito, mas o meu é natural. Sim. E questionam-me muito, principalmente nas redes sociais. Ah, mas onde é que tu fizeste? Não, 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 não. É do meu pai. Teu pai que queria que tu fosses Sim. jogadora de basquete. Sim. E depois como é que ele lidou com a tua escolha? Porque não foste jogadora de basquete, foste Não, modelo. muito bem, muito bem. Ele apoiava muito. E nos meus trabalhos acompanhava-me na altura, quando ainda estava vivo. Oh, I'm sorry. Yeah, deve ter sido muito bom. Assim, apoio familiar é muito importante. Pois. Muito Eu importante. sempre tive familiar, de amigos. E nas redes sociais, que também é minha família, né? Sim, é verdade, é verdade. Sim. E tu achas que como Miss, tu és Miss Moçambique? Não, Miss África. Miss Sim, África, não considera-se fiz Miss África? Sim. Ok. Tu achas que como Miss Miss Moçambique... Moçambique, sim, como representante, acabou sendo Miss Moçambique. Mas eu entendi na vertente de... Eu fiz o Miss Moçambique antes, como se eu tivesse participado com Miss Moçambique. E não, fui direto a ser Miss África. Não, eu queria saber como é que se chama a representante de cada país no Miss África. É Miss Moçambique. Exatamente. Ok. Sendo Miss Moçambique, tu achas que podias ter mais apoio, podias ter tido mais apoio, não só da sociedade no geral, mas também das empresas, apoio corporativo, patrocínios? Qual seria o apelo que tu deixarias para esta indústria? Porque o objetivo também é ajudar a indústria a crescer. Primeiro, aproveito a oportunidade também para agradecer as empresas que me apoiaram nessa minha fase do Miss África. Primeiro agradeço a Emos S.A., que é a seguradora do Estado, a nossa maior seguradora do país. E depois agradeço a Taús Daniel, ela foi um amor comigo. Até emocionei-me quando ela fez o meu vestido, a roupa africana. E o Kamana Félix, que é o meu amigo também, agradeço a ele fez a roupa de jantar e o biquíni que eu usei na final do desfile. Então, eu tive apoio e sou grata a Deus e a essas pessoas e a essas empresas que me apoiaram. E depois, claro que sim, tive dificuldades em ter, numa fase inicial, apoio. Muitas empresas não abriram minhas portas, mas é porque a moda ainda não é olhado como um trabalho, como um trabalho, vou assim dizer. E muitas empresas desconheciam, né? Essa outra parte do trabalho, né? Da cultura, da cultura, e não tinham orçamento para dar como apoio. Então, essa foi a minha dificuldade e a minha indignação, né? Consoante ao nosso país, mas também acredito que não é culpa deles. A moda já não se faz sentir tanto cá em Moçambique ou na África. Falo de Moçambique como antigamente. Eu acredito que antigamente até era um pouquinho mais valorizado. E Sim, agora eu estávamos a sinto que a comentar até moda, sobre a sim, MFW. eu sinto que a moda está a morrer em Moçambique, né? E espero que surjam mais jovens que nem o Levi, que levantem a moda e que eu também seja, talvez, se Deus quiser, um dos meios para que isso seja visto como um trabalho e valorizado, para que nós possamos ter mais apoio, mais meninas que possam continuar a sonhar em ser modelo. Pois, com certeza, com certeza. Mas é E isso. nesta indústria, na verdade em todas as indústrias, eu até arrisco em dizer, infelizmente nós como mulheres sofremos muito assédio. Muito. E eu queria saber como é que tu consegues lidar com isso. E para começar, se sofres muito, ok. Acredito eu que sim, já estou a assumir que a resposta é sim, mas gostava primeiro se respondesses que sim, que é algo que é muito comum, se é algo que é muito comum para ti, e como é que tu consegues lidar com essas situações? Sim, desde o início da minha carreira sofro muito de assédios nas redes sociais, talvez até menos nas redes sociais hoje em dia, e mais, assim, fisicamente. Como é lidar com isso? Primeiro, ser profissional, né? Quando estamos diante de um trabalho, às vezes até os próprios artistas assediam de certa forma, né? Então temos que ser profissional, mostrar às pessoas
que nós estamos ali somente para trabalhar e que não queremos misturar o pessoal com o trabalho. Em primeiro lugar, para mim, é ser profissional e manter sempre aquela postura, né? Aquela, como é que se diz? Os seus valores em alta, para que não te desvies daquilo que é o foco. E é assim que eu lido com essa situação, tanto nas redes sociais, tanto na vida real. E eu acho que até agora é mais respeitado. Antigamente não sabias o que é exatamente um assédio. Então as pessoas eram mais agressivas, né? Nesse aspecto. Achas que tende a diminuir um bocadinho? Eu acho que sim, no mundo da moda, sim. No mundo da moda, sim. Assediavam muito antes do que hoje em dia. Yeah. Eu acho que outra coisa que também é muito importante é maturidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando nós somos crianças e somos expostas a esse tipo de situação, nós não temos maturidade para lidar com isso. A gente nem sabe o que é. E é aí onde entra mesmo o papel dos mais velhos, as pessoas que são maiores de idade. Essas são as pessoas que deviam nos proteger. O assédio não devia vir dessas pessoas. Aliás, não devia vir de ninguém. Mas, infelizmente, não tem sido assim. Vai mais um apelo. Este episódio está cheio de apelos. Os mais velhos deviam estar lá para apoiar, para ensinar. Exato. Porque aquela menina não sabe Sim, o que é um assédio e ela não sabe se defender. Sim. E ela às vezes pode pensar que por medo de não conseguir atingir um certo nível, ela vai ter que ceder àquilo. Exatamente. Porque nem todas nós, infelizmente, conseguimos ter noção das coisas, noção do que é ter um limite, o que é estabelecer um limite. Eu acho que é muito importante para as meninas que estão a começar esta carreira ou qualquer outra, ter o acompanhamento dos pais, porque enquanto a tua personalidade está a ser construída, pelo menos tens ali alguém para te orientar. Exatamente. E depois, quando nós já conseguimos estabelecer assim aquilo que é maturidade, nós temos noção de quem nós somos, o que eu sou para mim e para os outros, sim. o que eu quero Já passar. tens os teus valores construídos. Exato, Sim. exato. Que é diferente quando tu ainda estás numa fase de crescimento, né? E nós todos, né? A sociedade em si, nós temos a obrigação de zelar pelas nossas crianças, e não só no nosso ambiente de trabalho. Se uma amiga te conta, ou se tu notas alguma coisa diferente, podemos aproximar alguém e dizer, não, isso é assédio, hein? Sabias? Ou tens noção disso, não sei como é que tu estás a lidar com isso, etc, etc. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós protegermos uns aos outros. Isso, Sim. isso. Eu acho que nós temos que saber nos impor e a outra parte também tem que saber que não tem que fazer esse tipo de coisa. Eu acho que tinha que ser um trabalho conjunto. É verdade. E infelizmente, principalmente quando estamos nesta indústria onde profissões muito femininas normalmente sofres assédio, mas ao mesmo tempo também que estás inserida numa profissão que tem maioritariamente sexo masculino também. Exato. Então, às vezes parece que não há uma condição específica. Está a acontecer só e tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. É mesmo muito desconfortável. É um assunto que estamos a falar assim de forma superficial, mas é um assunto muito forte. E principalmente no nosso país, na África, no nosso país, que talvez é ignorado, que não é falado, que não é olhado com a mesma sensibilidade. Mas é difícil. Com certeza, com certeza. Silvia, separamos aqui 4 pares de sapatos e eu gostava que tu dissesses para onde é que tu usarias cada um deles. Vamos começar por esta sandália diva. A sandália diva, que tal para o trabalho? Não aguento! Não. Brincadeira, Mas brincadeira. Fora da caixa é mesmo isso. Não, eu usaria a sandália diva, obviamente, para uma discoteca, para um jantar assim, tipo umas tapas num bar, uns drinks, acho que caía bem. Sim. Com roupa preta. Boa. Sim. Até porque ele é alto, mas como tem a plataforma também é bem confortável. É mesmo para isso que Com tu um vestido disseste. preto. Com um vestido preto. Sim. Ela até já disse qual é a roupa toda. O look todo. E esta, para onde é que tu usarias? Esta eu usaria para um lanche, né? Uma saída assim mais de tarde, ou também uma saída de pequeno almoço, viagens. Sim. Boa, viagens. Sim, também viagens. Sapatilhas nas viagens é a É melhor muito coisa. confortável. Sim. Eu acho que mais confortável que sapatilha só aquele chinelo de borracha. Aquilo também é bom, pá.
Estas, para onde é que tu usarias? Para o supermercado. Para o supermercado, para Para o fazer aquelas supermercado, para fazer comprinhas. compras, sim. Yeah. Sim, Confesso é que eu bem não sou muito confortável. sandália, meu pé não é muito bonito. É, sim, eu vi. Tô brincando. É bonito, sim. E por último, este chinelinho aqui. Que eu amei. Tu amaste. Eu Ela logo amei. chegou e disse este chinelo. Que Para eu onde é que tu amei. usavas este? Também saídas de tarde, assim, para um lanche. Em casa também, para receber visitas, porque também temos que estar bem apresentáveis dentro de casa também. Para onde mais? Eu acho para todo sítio. Sim. Eu acho que para todo Um sítio. chinelinho de encaixe Sim. serve para Este é todo lindíssimo, sítio. ainda mais nessa cor dourada. Eu acho que combina bem com qualquer tipo de Na cor, verdade, tonalidade de roupa. a produção já ofereceu. Então ela está ali a conversar com o chinelo dela. Sim, tão lindos. Silvia, por último, já estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Eu queria te perguntar o que é ser unique para ti? Bom, como a palavra já diz, é ser autêntico. E ser autêntico. Para não falar muito. Não gosto de dar muitos Ponto final. roteiros. Ser autêntico. Eu concordo. E tu és autêntica. Oh, obrigada. Silvia, Muito mais uma obrigada. vez, os meus parabéns por nos teres representado. Obrigada por aceitar o nosso convite. És muito simpática, muito bonita. Muito obrigada. És uma Barbie e és uma pessoa muito meiga. Tu transmites paz. Muito obrigada. Então, obrigada por teres vindo. Nós somos muito gratos. Porque podemos arriscar em dizer que depois de voltares é o primeiro pronunciamento público que tu fazes. Sim. Queres deixar alguma mensagem? Só agradecer a todos que acompanharam esse podcast. Agradeço bastante a ti, agradeço a todos que estão aqui também. E O 500 está ali cansado. sim, agradeço a ti também. E é isso. Agradecer Obrigada, só. Silvia. Agradecer a Deus por estar aqui, por ter saúde para estar aqui a fazer esse podcast para nós. Amém. Para todos nós. Amém. Obrigada. Sim. Então, chegamos ao fim do nosso segundo episódio da segunda edição do podcast da Unique. Eu quero vos agradecer mais uma vez por estarem sempre aqui conosco, por nos acompanharem, pelas vossas mensagens. Hoje nós falamos de Beauty and Brains com a Silvia. Eu acho que não podíamos ter encontrado uma pessoa melhor para isso. Quero agradecer já agora. Estou aqui a usar uma pulseira que quem fez para mim foi a Hanim. A Hanim é filha de uma seguidora minha que ela é muito apaixonada por mim. A mãe dela diz que ela acompanha tudo que eu faço. Então eu quero deixar um beijinho grande para a Hanim e agradecer pelo presente. É linda. Linda, assim, olha que Ela um soube sapatinho. julgar bem as cores também. Já viram? Este sapatinho acho que é da Unique. Sim. Então, obrigada. Continuem sempre a acompanhar. Mandem sugestões. Conversem comigo. Vocês sabem que eu estou sempre ali a responder as mensagens. Não se esqueçam de subscrever ao canal, pôr um like, seguir a nossa Silvia e darem muito apoio. Esta conversa não foi à toa. Temos um combinado também. Tá. Obrigada e até Obrigada. a próxima. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.